Como igreja, nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de maneira humilde, prostrado, Senhor, confessando a nossa falha, Senhor, que tantas vezes nos afastamos de Ti e os nossos pensamentos vagam tão longe das Tuas verdades, Senhor. Traz-nos para perto de Ti, Senhor, traz-nos para a realidade do Teu Evangelho, que a morte de Cristo foi real, que sua ressurreição foi real e que em breve, muito em breve, estaremos juntos de Ti, Senhor. Queremos ser gratos a Ti pela vida eterna e pelo dom da vida e porque Jesus ressuscitou. No nome dEle é que nós oramos. Amém. Amém. Nós teremos agora a participação do nosso querido coral da igreja. E depois do coral, eu já chamo também a equipe de louvor. Já fique preparada para assumir um cânticos de louvor ao nosso Deus.
Bom dia, igreja. Convido vocês a colocarem em pé. Vamos celebrar a esse Cristo que está vivo, ressurgiu. O nosso Redentor vive, por isso vamos adorar a Ele com bastante alegria, bastante entusiasmo, agradecendo a Ele tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Celebrai a Cristo, celebrai. Esse cântico diz muito ao nosso coração, que nós relembramos o que Cristo sofreu na cruz por nós, e é um cântico de comunhão também. Então vamos adorar a Deus e vivendo sempre essa comunhão em Cristo Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus
Meus irmãos, bom dia a todos. Esse aqui, pode pôr o pequenininho aqui. Nós estamos aqui no culto da ressurreição, não é isso? Eu não tenho dúvida que Cristo ressuscitou, você tem? Então podemos ir para o café da manhã, né? Ninguém tem dúvida que Cristo ressuscitou. Mas eu estou vendo que tem uns irmãos ressuscitando aos poucos aqui, né? Chegaram aqui na igreja assim, meio sonolentos, e vão ressuscitando aos poucos aí. Eu fiquei com dó do patrão de alguns aqui. Falei, se chegar dormindo assim no trabalho, né? Não vai trabalhar. Mas, irmãos, a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. E isso é a grande alegria da igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas. O evangelista Lucas. Hoje nós vamos usar muito aqui este evangelho de Lucas para nossas meditações. Lucas 24, a ressurreição. Nós hoje vamos lembrar aqui nesta manhã duas coisas de grande importância. Quero dizer para a igreja que toda a nossa fé cristã, toda a história do cristianismo, 2000 anos de história de Cristo até aqui, toda a fé da igreja neste tempo, de geração em geração, desde a era apostólica, logo após a morte e ressurreição de Cristo, toda a história da igreja. Quando a gente vai estudando ali a história da igreja, os pais da igreja, a formação, o fechamento do cânon sagrado, a Bíblia, para nós. Depois a igreja passa por um período muito triste chamado a Era das Trevas, e mesmo naquele período a igreja sempre manteve fiel ao Senhor. O remanescente fiel sempre foi preservado. Depois vem a história dos reformadores, a igreja retomando as escrituras sagradas. Depois vem a era das missões, avivamentos espirituais que aconteceram na vida da igreja, momentos difíceis, momentos que a igreja desenvolveu, momentos difíceis para a igreja, como o período do liberalismo do século XIX. A história da igreja vem sendo contada capítulo por capítulo. Mas uma coisa você tem que entender, que dois fatos, duas realidades, dois fatos estão centralizados nas bases do cristianismo, as bases da nossa fé. O primeiro fato é o fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aquele sacrifício da cruz, e nós vamos lembrá-lo daqui a pouco, nesta manhã, na ceia do Senhor. O fato de Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados é o primeiro. E o segundo fato é o fato de que Ele ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. Então esses dois fatos são os pilares da fé da igreja. O fato de que Ele morreu por causa dos nossos pecados, e o fato que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Diz assim Lucas 24, olha aí, a ressurreição de Cristo. Então nós vamos destacar este segundo fato. Mas no primeiro dia da semana, guarda bem essa palavrinha aí, no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? O domingo. Então deixa eu começar aqui com uma explicação. Por que a igreja guarda hoje o domingo e não o sábado? Tem muitos crentes que ainda ficam em dúvida quando é perguntado, né? Por que a igreja guarda o domingo? Está errada a igreja, tem que guardar o sábado. Está lá na Bíblia, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E por que a igreja parou de guardar o sábado e passou a guardar o domingo? Alguém aqui sabe explicar? Após a ressurreição. A ressurreição é um marco tão fundamental na fé da igreja, que os cristãos passaram
a se reunir, não mais no sábado, mas no domingo, o primeiro dia da semana, para celebrar a ressurreição de Cristo. Então, se alguém te perguntar, por que vocês guardam o domingo e não o sábado, você responda sem gaguejar, viu? A menos que você seja gago mesmo, né? Aí não tem jeito, mas responda sem gaguejar. É porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e a igreja passou a se reunir para celebrar a ressurreição de Cristo, para comemorar a vida de Cristo. É um fato a ser comemorado. E o texto aqui é muito claro: no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Você deve lembrar que tão logo terminou a morte de Jesus, o sacrifício, aquela cena terrível da crucificação, que marcou traumaticamente a vida dos discípulos de Jesus. Se existe um trauma emocional humano, nós podemos dizer que os discípulos de Jesus passaram por ele e os seus seguidores, e aquela cena traumática para eles encerra com José de Arimateia sepultando o corpo de Cristo. É bom você ler esse texto aí, olha só na sua Bíblia, logo acima aí está o sepultamento de Jesus. Um homem do Sinédrio, um homem importante, chamado José de Arimateia, sepulta ou pega o corpo de Jesus com autorização de Pilatos e o sepultou num túmulo novo que ele havia cavado numa pedra. Nunca ninguém tinha sido sepultado naquele túmulo. Isso é importante, para ninguém pensar que foi o outro que tinha sido sepultado antes de Jesus, que ressuscitou, né? E achar restos mortais do outro, falar, ó, é de Jesus. Então era um túmulo novo. Olha como que Deus, na sua infinita sabedoria e graça, preparou tudo para não ficar dúvida para nós sobre a ressurreição de Cristo. E diz o verso 4: aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Quem eram eles? Anjos do Senhor. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda convosco na Galileia, ou estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando ao túmulo anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos mais que com eles estavam. Agora vem o nome das mulheres, verso 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras, diz aqui o verso 11, lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Eu não sei, 2000 anos depois, como você entende a ressurreição de Cristo, mas não tinha uma notícia melhor para o cristianismo do que esta. As melhores notícias que o mundo já ouviu, esta aqui é a notícia que compõe toda a história da humanidade. Qual notícia? A notícia de que o túmulo estava vazio. Naquele primeiro dia da semana, o terceiro dia após a morte de Jesus, ele morre numa sexta-feira, passa no túmulo o sábado e ressuscita
no terceiro dia, na manhã do domingo. O túmulo vazio é a notícia das notícias para a humanidade. Um escritor chamado Dewey, ele disse o seguinte: sem a ressurreição, o evangelho teria terminado em más notícias. Realidade. Sem a ressurreição, o evangelho teria terminado em más notícias. Não seria uma boa notícia se tivesse o corpo de Jesus permanecido naquele túmulo. E um escritor chamado William Barclay, ele vai dizer o seguinte: o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. A maior prova da ressurreição de Cristo para nós é a igreja. A igreja surgiu porque Ele ressuscitou dos mortos. Eu quero fazer uma aplicação final aqui. Muitas mentiras têm sido faladas a respeito da ressurreição de Cristo. Você já parou para pensar por que a doutrina da ressurreição de Cristo é tão questionada pelos ímpios, pelos incrédulos, pelos céticos? Por que tantas mentiras se inventou na história da igreja a respeito da ressurreição de Cristo? Por que quando fala na ressurreição, as pessoas mudam de opinião? Paulo pregava no Areópago e estava indo muito bem. Ele falou de um assunto dificílimo para aqueles gregos, que foi o assunto relacionado ao Deus Criador, ao criacionismo. Ele falou que Deus criou todo o universo e eles toleraram bem, e eles não acreditavam nisso. Eles criam em várias hipóteses gregas, mas não criam que tinha um Deus criador de todo o universo, mas toleraram bem a notícia de que havia um Deus criador. Mas quando Paulo falou de Cristo e da ressurreição, você se lembra do texto de Atos 17, eles quiseram ir para casa e falaram assim: sobre esse assunto nós te ouviremos em outra ocasião. Esse negócio de ressurreição, isso aí não está com nada não. Eles não quiseram ouvir Paulo quando ele falou na ressurreição. Toleraram bem até ali. Quando tocou no assunto da ressurreição, encerrou a tolerância que eles estavam tendo de ouvir a Paulo. Por que querem negar a ressurreição? Os gnósticos, eles tentaram negar a ressurreição e mentiram a respeito do assunto, dizendo que inventaram a teoria do desmaio. Cristo não morreu nada, ele apenas desmaiou, e levaram ele para o túmulo, e quando esqueceram ele lá, ele pulou para fora. Ignora até uma pedra que tinha no sepulcro, que segundo os historiadores gastava 20 homens para arrancá-la da porta do sepulcro. Acha que era só desmaiar e pular para fora, não é? Então tentaram esta mentira, não colou. Mas a primeira mentira da ressurreição de Cristo foi a dos guardas. Lembram dos guardas? Lá no final de Mateus, diz o texto que os sacerdotes subornaram os guardas. Já tinham subornado a Judas, agora subornaram também os guardas. Eles deviam ser peritos em subornar os outros. Obviamente deveriam também ser facilmente subornados nos tribunais. Eles subornaram os guardas, deram a eles algum dinheiro e disseram o seguinte: quando apertarem com vocês, vocês vão dizer o seguinte: olha, de madrugada, enquanto nós dormíamos, vieram os apóstolos de Jesus e roubaram o corpo dele, e não sabemos onde o colocaram. É uma mentira terrível, até para a gente acreditar. Essa mentira fere a nossa própria inteligência, porque Agostinho interpretou bem isso. Ele disse o seguinte: espera aí, se eles estavam dormindo, como eles sabem que foram os discípulos de Jesus? É uma mentira que não tem fundamento. Se eles estavam dormindo, como que eles sabem que foram os discípulos de Jesus que roubaram o corpo? Qualquer criança sabe que não tem cabimento. Se eles estavam acordados, por que deixaram levar? Eles estavam ali para vigiar o túmulo.
Se eles estavam dormindo, como sabia que foram os discípulos? Se estavam acordados, por que deixaram levar? Se estavam ali exatamente para guardar o túmulo. Mas a pior mentira, irmãos, não é esta não. Quando a gente vai lendo Lucas 24, nós vemos assim, alguns discípulos de Jesus que iam no caminho de Emaús, lembra desse texto? E eles iam conversando a respeito dos últimos episódios em Jerusalém, e de repente um deles fala assim, Jesus aproxima, Jesus ressurreto, aproxima deles, começa a falar com eles, e um deles fala assim, nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel, mas já é esse o terceiro dia, até agora nada. Está certo que umas mulheres foram lá no túmulo, voltaram falando que eles, que ele não estava lá mais, mas você sabe, né? Não dá para acreditar em tudo que elas falam, né? Deve ter pensado isso, né? Então, não dá para acreditar, elas não falaram, mas não tem comprovação ainda. E de repente, aquela desilusão. Sabe o que me preocupa muito, irmãos? A doutrina da ressurreição de Cristo, ela nos transporta para a vida além túmulo, para a vida após a morte, ou para a vida além da morte. A doutrina da ressurreição de Cristo já é uma base da vida eterna que nós desfrutamos dela agora, no presente. A vida eterna não é uma coisa para o futuro, nós já desfrutamos dela no presente. A grande mentira, às vezes, da ressurreição é a nossa mesmo. Quando nós cremos na ressurreição, proclamamos a ressurreição, e se alguém falar contra esta santa doutrina que nós defendemos, nós nos levantamos de unhas e dentes para proteger o nosso patrimônio religioso, nosso patrimônio da fé, mas muitas das vezes vivemos como se ele não tivesse ressuscitado. Esse talvez é o grande dilema para nós, igreja, tratar dentro de nós mesmos a respeito da doutrina da ressurreição de Cristo. Quem mais depõe contra esta doutrina não são os incrédulos. As mentiras que eles falam dela são infundadas, não tem fundamento. O grande problema somos nós mesmos. Quando proclamamos a ressurreição, cremos nesta doutrina, defendemos de unhas e dentes este nosso patrimônio da nossa fé, mas ao mesmo tempo vive como se Cristo não tivesse ressuscitado. Nós esperávamos alguma coisa do céu, mas pelo que nós estamos vendo, deu tudo errado. Muitas das vezes não parece este o sentimento nosso. E se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, é vã a nossa pregação, e o que mais que é vã? A vossa fé. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz esse texto assim: e se Cristo não ressuscitou, nós não temos nada para pregar, e vocês não têm nada para crer, não tem fundamento a vossa fé. O fato é que Cristo ressuscitou, e Ele é a primícia dos que dormem, Ele é a garantia da nossa vida após a morte, Ele é a garantia de que nós vamos ressuscitar um dia, Ele é a garantia do nosso triunfo, da nossa vitória em Cristo. É apenas uma questão de tempo. Aqueles ficaram maravilhados e perplexos, e essa deve ser a nossa reação também diante da ressurreição de Cristo. Amém? As crianças vão cantar, aliás, o coral preparou estas músicas por ocasião da Páscoa. Estamos cantando agora de manhã e à noite. As crianças também prepararam aí algumas músicas a respeito da Páscoa, da morte e da ressurreição de Cristo, e vão cantar agora pela manhã e também à noite. Vamos incentivar bastante as nossas crianças aí neste projeto, neste trabalho. Vamos ouvi-las.
som. Alô, alô. Aqui. Alô, alô. Alô. Som. Não tem aqui, não. Já tá? Alô? Tá funcionando? Pode que ligar aqui. Oi. Pode ligar. Pode ligar. Jesus foi até o Rio Jordão e lá foi batizado por seu primo João Batista. Quando saiu das águas, o céu se abriu e uma voz dizia: Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Jesus andava de vila em vila, de cidade em cidade, anunciando o reino dos céus, pregando, curando, abençoando e restaurando as almas dos homens. Que sede eu sentia de ouvi-lo falar deste reino.
Parabéns, nossas crianças aqui. Irmãos, alguns podem estar curiosos, o que o pastor vai fazer com isso aí? Nós vamos passar o momento da ceia, e nós preparamos aqui a Páscoa, uma amostra da Páscoa judaica, e aqui do lado a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. E nós vamos, nesse instante, mostrar pela palavra de Deus como que naquele momento da Páscoa, Jesus, usando os elementos da Páscoa, que era o sacramento do Antigo Testamento, ele transforma na ceia do Senhor o sacramento do Novo Testamento. Obviamente, na hora agora do culto, nós vamos participar da ceia. Lá no salão social, após o culto, quem quiser provar da Páscoa, vai ficar também à vontade. Abra sua Bíblia em Lucas 22, e nós vamos seguir estas orientações aí de Lucas 22. Lucas 22, a partir do verso 7. Lucas 22, a partir do verso de número 7. O texto diz assim: vocês vão acompanhando comigo o texto aí agora, tá bom? Chegou o dia dos pães asmos. O que é pão asmo? Pão sem fermento, não é isso? Em que importava comemorar a Páscoa. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. A Páscoa tinha todo um preparo. Essa semana, aliás, já tem quase um mês que eu estava imitando Jesus aqui. Começou lá do Zelito, né, com o Arnaldo. Falei assim: vocês preparam o cordeiro pascal para nós. Depois a Marta ajudou eles a preparar o cordeiro, e pedi a Ana Maria, juntamente com a Roseli, para estarem preparando, recolhendo as ervas amargas, etc. Então foram eles que prepararam para nós a Páscoa, tá certo? Começava com esse preparo, e diz aqui o texto que eles perguntaram: onde quer que a preparemos? Então Jesus explicou: entrarem na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a sua casa, e dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, e ali fazei os preparativos. Indo eles, encontraram tudo como Jesus disseram, e prepararam ali a Páscoa. Irmãos, este é um momento assim que nós devemos atentar para o que as Escrituras ensinam, para nós entendermos bem como que foi a questão da crucificação de Cristo. Nós precisamos entender um pouco aqui desta Páscoa. Quando chega aqui o verso 14, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Chegada a hora de quê? Chegada a hora deles comerem a Páscoa. Já tinha sido preparado, a Páscoa era uma refeição, e tinha todo um critério, e chegou a hora dele comer a Páscoa com os judeus, e com seus discípulos. Então Jesus faz uma observação aqui. Olha o verso 15, ele diz assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco, o quê? Esta Páscoa. Observa que não é assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco a Páscoa. Não, porque todos os anos Jesus fez isso, desde que estava criança no lar de José e Maria. Todos os anos os judeus celebram, e os ortodoxos até hoje, a Páscoa, ano a ano. Jesus já tinha feito isto várias vezes, mas ele diz assim: esta Páscoa, ela tinha agora um significado especial para Jesus. E ele diz aqui: esta Páscoa
porque ela marca a última Páscoa, antes do meu sofrimento. Era a última vez que o foco da revelação divina passaria por este ritual. Daqui para frente, o ritual agora não é mais a Páscoa, mas o sacramento da nova aliança, a ceia do Senhor. Por isso que Jesus faz a referência a esta Páscoa, ou seja, é a última vez na história humana que alguém vai comer esta Páscoa com o sentido preparatório, simbólico do sacrifício de Cristo, do sacrifício do Cordeiro e do sacrifício que seria dado pelos nossos pecados. Pois vos digo que nunca mais a comereis. Está aqui, verso 16, até que ela se cumpra no reino de Deus. E o texto então diz que Jesus toma dos elementos da Páscoa e diz assim: tomando um cálice, havendo dado graças, partiu e deu entre eles, e diz: digo-vos que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Deixa eu fazer umas explicações aqui. A Páscoa, ela era o sacramento do povo judeu na antiga aliança. Era uma festa tipicamente judaica, acontecia uma vez por ano, esta Páscoa era servida nos lares dos judeus. Iniciou este sacramento no Antigo Testamento lá em Êxodo 12, você deve lembrar daquelas pragas do Egito, e a última delas qual seria, vocês lembram? A morte dos primogênitos. Não estão lembrados? A última praga, a 10ª praga, era a morte dos primogênitos. Então Deus orientou a Moisés que fosse morto um cordeiro, e que este cordeiro, o sangue dele fosse passado no umbral da porta, para que nos lares dos judeus e no acampamento dos judeus, os primogênitos das famílias da descendência de Abraão, o povo da aliança, fossem poupados os seus primogênitos. Então este cordeiro, o sangue dele passado no umbral, significaria o seguinte: quando viesse naquela noite fatídica, o anjo vingador viria para estabelecer a 10ª e última praga do Egito. Os primogênitos do Egito seriam dizimados, mas naquela casa onde tivesse o sangue, no umbral da porta, o anjo vingador pouparia o primogênito daquela casa. Então a palavra pesar, do hebraico, quer dizer poupar, passar por cima, sobrevoar. Quer dizer, quando o anjo viesse, chegasse ali, deparasse com o sangue do cordeiro, ele então iria poupar o primogênito daquela família. E assim aconteceu. Todos os lares dos egípcios estavam chorando naquela manhã, enquanto os lares dos judeus estavam se preparando para sair do Egito, para sair do cativeiro. Nós estamos trazendo esta mostra aqui, e é preciso que isso fique muito claro, irmãos. Nós não somos apologistas dos sistemas judaizantes no meio da igreja, até porque aqueles ritos do Antigo Testamento eram símbolo de um sacrifício real que seria feito pelos nossos pecados, e ele foi feito, porque a igreja hoje está repleta de coisas judaizantes, e uma tendência de trazer todo o simbolismo judaizante para dentro da igreja. É a arca da aliança, é o cálice de Moisés, é o cajado de Moisés, né? É o cálice do Elias, e por aí afora.
Então, há uma tendência nisto. Nós não somos adeptos disso. Os apóstolos já resolveram esses problemas para nós lá no primeiro século. Mas esta mostra da Páscoa aqui é exatamente para nós entendermos o sentido do sacrifício de Cristo e como era celebrado. Então, eu vou passar aqui imediatamente para expor algumas coisas destes elementos. A festa da Páscoa era o momento de contar as histórias da libertação de Israel, do Deus que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e levou para uma terra que mana leite e mel. Era para marcar a libertação de Israel, a saída do cativeiro para uma terra onde eles seriam livres e mana leite e mel. Neste manual da Páscoa eram lidos textos da Torá, do Talmude, e alguns cânticos eram entoados. Ali se bebia o vinho, comia o pão asmo, sem fermento, e algumas ervas amargas. E era um ritual muito interessante. O primeiro ato era a retirada do fermento de dentro de casa. Era mais ou menos assim: o pai de família tinha que fazer, isso era ritual, era o primeiro ato. Ele tinha que percorrer toda a casa, ele tinha que fazer a fiscalização. Não podia falar: mulher, dá uma olhada aí se não sobrou fermento. Não, ele tinha que fiscalizar, como chefe da casa, como sacerdote do lar. Ele fiscalizava cantinho por cantinho, né, para ver se não tinha nenhum fermento dentro de casa, ou alguma comida com fermento. Por exemplo, os pãezinhos da dona Dalva aqui, que nós vamos aproveitar depois, eles teriam que ser retirados de dentro de casa. Aqueles dias não podia ter fermento, e nem comida com fermento, porque o fermento era a ideia da pressa com que eles deveriam sair do Egito. Lembram? Eles deveriam comer com as mochilas nas costas, sandálias nos pés, e sair imediatamente. E você sabe que o fermento demora um pouquinho para levedar, e não podia demorar. Era símbolo da pressa com que eles deveriam sair, deixar o Egito. Uma vez que Faraó disse: pode ir, eles tinham que sair com pressa. Então o primeiro ritual era a fiscalização da casa, para ver se não tinha fermento em algum ponto da casa. O segundo ato era a lavagem das mãos, o símbolo da purificação. Eles iam lavar as mãos. Os judeus tinham um costume muito forte disto, e Jesus deparou com esses costumes deles, o lavar as mãos. O terceiro ato era acender ali no castiçal algumas velas, que ficariam queimando para clarear, iluminar o ambiente. Mas também tudo isso tinha simbolismos da vinda de Cristo impregnado neles, para que o judeu, para que o povo de Israel esperasse com expectativa a chegada do Messias, o momento que Deus ia romper os céus e mandar o Salvador, o verdadeiro libertador. Então tudo isso tinha simbolismo para eles. O terceiro ato, que era acender as velas, e o quarto ato era muito interessante. Sentavam então numa mesa, desculpa, é do lado de cá, e sentava a família. Aliás, não sentava, né? Eles ajoelhavam em volta da mesa, era baixa assim, todos ali ajoelhados, e de repente, na cabeceira da mesa, a criança, por isso foi bom a participação das crianças aqui, né? A criança olharia para todos estes preparativos, o vinho, a água, o cordeiro, o pão sem fermento, um pão, não era um pão do dia a dia deles, era diferente para aquelas crianças, as ervas amargas, e eles olhavam e tinham que fazer uma perguntinha para o pai. Essa pergunta era ritual. Eles perguntavam assim: papai, o que quer dizer tudo isto? É interessante, né? O menor da casa, o mais infantil lá da casa, o mais novo da casa, perguntava para o pai assim: papai, o que quer dizer tudo isto? E naquele momento, o pai, na qualidade de sacerdote do lar,
ele deveria então explicar para o filho, contar toda a história, de quando Deus os tirou do Egito, quando eles eram escravos no Egito, como que eles eram castigados, judiados no Egito, como que Faraó os oprimia ali, e como que Deus mandou as pragas do Egito, uma por uma, era explicada, até que chegava naquele momento que Deus mandou Moisés preparar este ritual, para que lembrasse agora a eles a libertação, e o pai tinha que dar toda aquela explicação, e terminada a explicação então, começavam a degustar os elementos da ceia, da Páscoa, e os elementos aqui da seguinte forma: o cordeiro pascal, o cordeiro tinha que ser macho, sem defeito, de 1 ano, não podia quebrar nenhum osso, esse nosso já não servia, que foram arrancados os pezinhos e a cabeça dele, não podia ser quebrado nenhum osso do cordeiro, inteiro, assado na brasa, porque o sangue do cordeiro havia sido colocado no umbral da porta, e era para lembrar o sangue do cordeiro que seria derramado por nós. Contar uma historinha aqui para vocês. Os rabinos, na tradição rabínica, eles contavam a história do cordeiro de Rúben. É uma história muito interessante. Numa das famílias de Israel, tinha um menino chamado Rúben. Não é o Rúben lá das tribos. E naqueles dias lá no Egito, quando iriam sair, e Rúben, o pai dele deu a ele um animalzinho de estimação, um cordeirinho. E Rúben cuidava, isso era contado na tradição rabínica. E Rúben cuidava daquele cordeirinho. Você sabe quando uma criança tem um animalzinho de estimação? Alguma criança aqui tem um animalzinho de estimação? E tem aqui, ó, um tem gato, outro tem um cachorrinho, não é? Lá era um cordeirinho. E Rúben cuidou daquele cordeirinho. O cordeirinho corria com ele o dia inteiro. Onde Rúben ia, o cordeirinho corria atrás. E de repente, aquele cordeirinho, Rúben ia dormir, o cordeirinho dormia do lado dele. Era um apego com aquele cordeirinho. Quando Moisés reúne os chefes de Israel e passa essa ordem que tinha que cada um matar um cordeiro e passar o sangue no umbral da porta. Então o pai de Rúben chega para Rúben e fala assim: Rúben, filho, nós temos um problema para resolver aqui em casa hoje. Nós vamos ter que matar o cordeirinho. Imagina a situação. Rúben abraçava aquele cordeirinho e chorava e dizia: não, pai, o meu cordeirinho não. Mas o pai dele o convenceu fácil. Ele disse o seguinte: Rúben, você é o meu filho primogênito, e nós estamos diante de um dilema: ou morre o seu cordeirinho, ou morre você, o Rúben. Não convenceu fácil? Então Rúben entrega o cordeirinho para ser sacrificado, e ele então, aos choros, entrega aquele cordeirinho, e ele é morto, o sangue dele é passado no umbral da porta, a família se alimenta daquele cordeirinho, e o anjo vingador veio, e o alívio de Rúben foi no dia seguinte, quando os filhos do Egito estavam mortos, os seus primogênitos, e Rúben estava vivo, e ele então entendeu: o meu cordeirinho é tão meu amigo, que ele poupou a minha vida. Quando João Batista começa o seu ministério, todos em Israel conheciam essa história do cordeirinho de Rúben, e ele então, olhando para Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeirinho de Rúben deve ter vindo à mente de muita gente ali, naquele momento. Então, o cordeiro que havia sido sacrificado, ele então era comido juntamente com os pães asmos, que é um pão sem fermento. Nós encomendamos aqui um pão sírio, e ele veio com fermento, mas era um pão assim, sem fermento.
e ele era comido com as ervas amargas, e cada uma aqui tem o seu sentido. As ervas amargas, eu quero dar um toque aqui sobre esse assunto, porque tem umas crianças aí que não gostam de comer verduras, não tem? Sempre tem em casa umas crianças que não gostam de comer verdura. A erva amarga era comida, inclusive pelas crianças, tá bom, crianças? E elas comiam aquelas ervas amargas, e eram muito amargas, até sair lágrima no olho, e não devia ser muito difícil, né? Tem uns que a lágrima já sai no olho antes de comer a erva amarga. Então eles comiam aquela erva amarga, molhavam numa vasilha com água e sal 3 vezes, tudo tinha ali, todo um ritual, e comiam aquelas ervas amargas, para lembrar as amarguras que eles sofriam no Egito, da escravidão do Egito, daquele período tão amargo para eles. Essas ervas eram chicória, indívia, azedas, dente de leão, agrião, uma espécie de alface amargo. Nós conseguimos um aqui, de alface amargo, que era também muito comum nos dias, e o rábano, saramago, e assim por outros, hortelã. E eles comiam, pelo menos 5 elementos destes, 5 ervas tinham que ter, numa boa Páscoa judaica, e eles comiam, exatamente para lembrar a amargura do Egito. O pão, eram 3 pães, o pão de Abraão, o pão de Isaque e o pão de Jacó, e eles partiam o pão de Jacó, porque não foi Jacó que foi levado, desculpa, o pão de Isaque é o do meio, o pão de Isaque, porque era exatamente ele que tinha sido levado por Abraão, para ser oferecido em sacrifício. Tinha todo este aparato, neste cerimonial, e exatamente para que eles entendessem que um dia, Deus haveria de contemplar o seu povo. Esta Páscoa era uma Páscoa que lembrava para eles a dádiva do Messias, que um dia Deus haveria de mandar o seu Filho para morrer na cruz para a salvação. Eram 4 taças, uma era a taça o cálice da bênção, o outro era o cálice do júbilo, o outro era o cálice da amargura, o outro era o cálice da alegria, e dentre esses tinha um cálice que eles não podiam tomar, era chamado também o cálice da amargura, porque era o cálice do Messias, e na tradição rabínica dizia, só o Messias vai poder tomar este cálice, porque é o cálice da ira de Deus, esse nós não podemos tomar, esse só o Messias pode tomar. E sabe como que encerrava este memorial da Páscoa? Encerrava assim, todos se alimentaram, o pai mandava, aquele filho que fez a perguntinha, papai, o que quer dizer tudo isto? Mandava que ele fosse até a porta, abrisse a porta de entrada da casa, e olhasse por todos os lados, para ver se Elias não estava chegando na casa deles, para anunciar a chegada do Messias. Muito interessante. Ele ia lá, e as crianças fizeram isso em Israel, longos anos, e voltavam com a triste notícia, papai, Elias, o profeta, não está na porta, não está anunciando a chegada do Messias. É por isso que Jesus está dizendo aqui, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Não era uma Páscoa qualquer. E o texto aqui então, no versículo 19 e 20, vai nos ensinar que Jesus então, tomando um pão, um dos elementos que tinha na mesa da Páscoa, tomando o pão, ele o partiu e deu aos seus discípulos e disse, comei dele todos.
destes elementos da Páscoa, a água, o vinho, o cordeiro pascal, o pão e as ervas amargas, destes todos, Jesus separa 2 elementos. O pão, que simbolizaria o seu corpo, que seria dado em sacrifício na cruz. Tem todas as explicações. O corpo, o pão, era todo, o pão asmo, ficava por estar sem fermento, cheio de uns furos altos e baixos, exatamente a conotação do sofrimento e da amargura de Cristo na cruz. Ele tomou o pão, partiu, deu graças e mandou que os discípulos fizessem isto, comessem daquele dia em diante, não mais esta Páscoa, mas a ceia, e que fizessem em memória de mim, dele, do seu sacrifício. E tomando o cálice do Messias, ele tomou e deu aos discípulos e disse: bebei dele todos, este é o sangue da nova aliança. Este é o sangue que será derramado por vós na cruz do Calvário. Daquele dia em diante, a Páscoa não tinha mais sentido para a igreja, como não tem para nós hoje, mas sim a ceia do Senhor. O pão com os seus fermentos, o vinho. Aqui está o tipo do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz para a nossa salvação. E o mandamento de Jesus é isto: comei dele todos, bebei dele todos, não é só o sacerdote, fazei isto em memória de mim. Não era mais momento, agora a ceia, não é mais momento de nós lembrarmos os milagres de Jesus, mas é o momento de nós lembrarmos da pessoa de Jesus, do seu amor, lembrarmos de como ele deu a sua vida por nós, para que nós também possamos agora dar a nossa vida por ele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar, e depois nós vamos ministrar a ceia do Senhor com os irmãos. Lá no café da manhã, nós vamos partir essa Páscoa. Quem quiser provar a Páscoa, vai ter oportunidade de fazer isto, desde que não pule as ervas amargas, tá certo? E nós vamos ter oportunidade de fazer isto lá, mas aqui nós vamos ministrar a ceia do Senhor. A Páscoa nós usamos apenas como um recurso pedagógico, para nós entendermos a transição da Páscoa para a ceia, depois poderá ser experimentada no café da manhã, mas aqui no culto nós ministramos a ceia do Senhor. Aquela foi a última Páscoa, a nossa Páscoa agora é esta, a ceia do Senhor. Ó Deus, nós rendemos a Ti o nosso coração nesta manhã. Reconhecemos quão grande sacrifício fizeste por nós na cruz do Calvário, e que tomando o pão e o vinho, daqueles elementos simbólicos da Páscoa, também para comemorarmos hoje a nossa libertação, porque um dia fomos libertos da escravidão do pecado, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora somos livres em Cristo, não vivemos mais debaixo do jugo de Satanás, não vivemos mais debaixo do jugo do pecado, não vivemos mais debaixo do cerimonialismo da lei, e nem dos elementos simbólicos do Antigo Testamento, mas a realidade do sacrifício de Cristo, da nossa fé no Novo Testamento. Nós queremos te bendizer, porque este é o cálice da nova aliança no seu sangue, este é o pão, o teu corpo que foi dado por nós na cruz do Calvário.
mesmo sabendo que o pão continua pão, que o vinho continua vinho, são elementos que representam para nós aquele sacrifício único e verdadeiro, para todo sempre, que foi feito pelo Senhor na cruz do Calvário. Enquanto, ó Deus, a Páscoa era realizado ano por ano, o Senhor Jesus Cristo oferece o sacrifício perfeito, uma única vez, que nunca mais precisou ser repetido na história humana, porque ele foi um sacrifício eficaz para perdoar os nossos pecados. Recebamos a nossa gratidão nesta manhã. Esta manhã, quando nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e agora quando ministramos este sacramento da ceia, da nova aliança no sangue de Cristo, nós podemos fazer isto com alegria, com satisfação, sabendo também que o Senhor voltará para buscar a tua igreja, e os remidos encontrarão contigo, e contigo viverão pelos séculos dos séculos. E nós almejamos aquele dia, porque a promessa do Senhor é que ali celebraremos contigo a boda do Cordeiro, a ceia do Cordeiro, a ceia que vai sacramentar toda a vitória do Cordeiro e a vitória da igreja pelos séculos dos séculos. Aguardamos o dia glorioso do Senhor, quando celebraremos contigo na eternidade esta Páscoa, esta ceia, as bodas do Cordeiro. Nós queremos te bendizer por isto, ó Deus. Aceita a nossa humilde confissão nesta manhã, perdoa os nossos pecados, prepara-nos agora para participarmos destes elementos da ceia, e traga alegria e paz ao nosso coração. Fazemos isto no nome de Jesus, amém. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé, e nós vamos ministrar a ceia assim hoje. Nós vamos todos aguardar, não vamos tomar de imediato e permanecer de pé. Os presbíteros vão distribuir todos os elementos, primeiro o pão e o vinho, e depois eu estarei distribuindo aqui com os presbíteros. Nós vamos tomar todos juntos, a um só tempo, tá bom? Então você segura o elemento aí na sua mão, até o momento quando nós vamos estar tomando junto. Vamos distribuir o pão, e pode distribuir também o cálice. Eu quero convidar aqui os presbíteros em disponibilidade para ajudar. Por favor, irmãos, os presbíteros em disponibilidade, venham ajudar aqui também. Vocês pegam e seguram o pão por enquanto, não comam, e também o cálice, e depois nós vamos fazer todos juntos.
Você viu tudo também. A palavra de Deus diz que na noite que Jesus foi traído, aquela noite tão difícil para ele, ele tomando o pão, após eles tinham acabado de comer a Páscoa, tomando o pão, ele partiu e deu aos discípulos e disse: comei dele todos. Vamos fazer isso também. Lucas registra que, semelhantemente, após comer o pão, ele deu o cálice aos discípulos, o cálice da salvação, o cálice da bênção, e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por amor de vós. Aquele sangue inocente seria derramado na cruz pelos nossos pecados. E ele disse: bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Vamos participar do cálice. Esse cálice pode ser deixado no banco, que os presbíteros vão recolher depois. Vamos lembrar João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso grande desafio é vivermos esta nova vida em Cristo. Deus, obrigado por tão grande salvação, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo sangue imolado na cruz, por uma salvação completa que nós recebemos do Senhor, e que não há nenhuma intromissão humana, nenhuma participação humana, mas uma salvação perfeita, e que graciosamente o Senhor nos dá, mas a Cristo custou o preço do seu sangue, naquela cruz do Calvário, onde Ele passou toda a humilhação do nosso pecado no nosso lugar, onde Ele tomou o cálice da ira de Deus, a justiça divina, derramada sobre Ele ali por causa de nós. Ó Deus, só podemos render graças ao Teu nome nesta manhã, só podemos bendizer e agradecer insistentemente ao Senhor, e viver, ó Deus, uma nova vida na Tua presença. Obrigado porque o Senhor se compadeceu de nós, de tal maneira, que deu o Teu Filho para morrer pelos nossos pecados. Obrigado a Deus porque hoje temos o alívio, o perdão dos nossos pecados, o fardo é retirado do nosso ombro. Recebe a nossa gratidão nesta manhã. Queremos fazer isto em memória do Senhor enquanto vivemos aqui e enquanto aguardamos a volta maravilhosa do Senhor, quando o Senhor voltará em glória para buscar a Tua igreja. E contigo viveremos e reinaremos pelos séculos dos séculos, quando será consumada a vitória do Cordeiro, e com ele a vitória da igreja. Nós participaremos dela, porque somos a Tua herança. Ó Deus, recebe a nossa gratidão nesta manhã. Fazemos isto no nome de Jesus, amém, Senhor. A igreja pode se sentar, o coral vai cantar.
Oi. Esse aqui está vivo. Vamos colocar de pé. Nós estamos chegando no encerramento do nosso culto. Está encerrando assim, na hora boa. Nós vamos todos lá para o salão tomar aquele café da manhã gostoso, todos juntos, café de confraternização, de comunhão. Quem quiser vai poder provar a Páscoa dos judeus, né? A Páscoa como era feita lá no Antigo Testamento, exceto, é só que o nosso pão ali tem um pouquinho de fermento, viu? O deles era sem fermento de tudo, mas vamos poder provar ali a Páscoa e poder também tomar o café da manhã todos juntos. Quero pedir o Arnaldo para vir aqui orar, e depois da oração nós vamos encerrar com a bênção apostólica e o amém tríplice. Lembrando que à noite nós estaremos todos juntos aqui. Não temos hoje escola dominical em virtude do culto pela manhã, e à noite estaremos todos aqui. E domingo que vem, na escola dominical, nós vamos receber uma caravana lá do Sino do Leste de Minas, uma caravana missionária. Vai tomar o café da manhã conosco aqui na igreja e vão participar da escola dominical conosco. E então todos os irmãos já ficam aí avisados que vamos ter essa caravana missionária conosco domingo que vem. Vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá a oportunidade para celebrar a ressurreição do Teu Filho amado, Deus, que derramou Seu sangue na cruz para redimir o nosso pecado. Obrigado, Deus, pela Tua grandeza, pela Tua beleza, pelo Teu amor com cada um de nós. Obrigado, Deus, por cada família bendita do Senhor esta manhã, Pai, aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor é zeloso e cuidadoso de cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido na Tua presença. Obrigado, Deus, porque esta manhã podemos celebrar a ceia, compartilhar da ceia do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por todas as famílias, Pai, que se faz presente esta manhã. Que o Senhor cuida e zela de cada um de nós, Pai. Dê a direção do Senhor para cada um de nós. Não deixa, Pai, que nós venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, é que nós oramos, agradecido. Amém. E agora, irmão amado, que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, o amor de Deus, o nosso Pai, aquele que nos mandou Seu Filho para nos salvar, a comunhão terna e constante do Espírito Santo, Deus conosco, que nos santifica e nos ensina, esteja convosco e convosco permaneça até o dia de Cristo, agora e para todos sempre. Amém. Encerrado o nosso culto da manhã, vamos todos agora lá para o salão e vamos conduzir estes elementos para lá.